Boa! No vídeo de hoje eu vou te mostrar que a falta da estocagem e do processamento dos grãos tem impactado ali no nosso agronegócio e como nós podemos nos beneficiar com isso em algumas empresas, onde a gente pode investir nesse cenário. Então eu trouxe pra gente uma ação e um fundo imobiliário. Bora? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média, aqui eu te ensino a investir um pouco de dinheiro para a gente receber dividendos, proventos, bonificações de empresa, construir nosso patrimônio e investir na cadeia do agronegócio lá na parte pós-colheita e na parte de logística. Pode ser um cenário interessante. Para isso a gente tem duas empresas, a gente tem a Kepler Weber e a gente tem o fundo imobiliário BTAL11, o Betal. Bom, para a parte apenas de produção, eu já fiz um vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima, você pode clicar, que é a SLC Agrícola, lá você pode entender como o agronegócio funciona na parte da produção. Nesse vídeo aqui a gente vai entender um cenário mais macroeconômico, como aproveitar de certa forma algumas empresas que têm um potencial bacana de agora para frente. E o seguinte, ano passado e esse ano, as empresas do agronegócio, as fazendas, tiveram uma produção de uma safra muito boa. Então produziu-se muitos e muitos grãos. Só que o Brasil não tem uma capacidade boa de logística para estocagem e para pós-colheita. Então, o que aconteceu? Aconteceu que esse excesso de grãos foi se acumulando nos silos e com os tipos de armazenagem diferente, os tipos de estocagem errada, fez com que a qualidade do grão diminuísse. Então, isso é um valor agregado menor. O produtor não aceitou a vender esse valor menor e parou de comercializar isso externamente. Então, o que aconteceu? Um ciclo vicioso onde houve um excesso de produção sem o extravasamento e houve uma queda na venda. Então acumulou-se mais ainda. A gente não tem onde colocar tanto grão do nosso agronegócio. Para você ter uma ideia, a gente tem uma expectativa de 22 milhões de toneladas para esse ano, só que a capacidade de armazenamento é apenas 13 toneladas. Por isso o pessoal tem utilizado aí aqueles silo-bolsa, estoca até mesmo assim nos pátios ali de qualquer maneira, e isso influencia no preço. Lá em Goiás, precisa de mais de 25% da capacidade de armazenamento. Então, todo esse cenário faz a gente pensar em empresas que trabalham com logística, por exemplo, empresas que trabalham com os silos. Existem essas empresas na Bolsa de Valores, existe esse modelo para a gente poder tentar investir, para aproveitar essa alta produção, esse incentivo ali na produção de novos silos. E para isso a gente vai falar agora de Kepler Weber. É uma empresa justamente que trabalha nisso. Ela está no mercado desde 1925, essa empresa existe, ela trabalha com soluções pós-colheita ali, toda essa parte de logística, ela está presente em 53 países, ela trabalha ali na parte de transbordos, de portos também, cuida toda dessa questão, não só dos silos de armazenagem, mas também da logística, da tecnologia também, que ela está investindo agora. Ela também faz serviços e presta peças de manutenção, por exemplo. Então, está sendo líder aí no mercado pós-colheita, a Kepler Weber. E ela tem alguns clientes que eu trouxe aqui embaixo para a gente ver, que são silos que ela produz, que ela já entregou ali esse ano, em abril de 2023, ela entregou um que vai estocar soja, milho e trigo, né, que é no Paraná, tem outro ali no Rio Crespo, tem outro em Capão Bonito no Sul. Então, ela trabalha com esse tipo, justamente tudo isso que o nosso mercado agro precisa. Urgente. A gente percebe aqui nesse mapinha, olha só, o déficit de silos de armazenagem está muito grande. A gente tem um déficit de 83,3 milhões de toneladas só na região centro-oeste. A estimativa do Brasil para 2023 é 126 milhões de toneladas. Então, esse cenário faz ficar muito mais atrativo essas empresas. A gente pode perceber que nos últimos 5 anos, a Kepler Weber teve uma rentabilidade absurda de 922% na rentabilidade de valor da cota, contra o índice que já é grande, que é o DIV, que teve 100%. O Ibovespa normal, 50% nos últimos 5 anos. Então, olha a expressividade que essa empresa vem se rentabilizando ao longo dos anos, certo? Para a gente ver isso no mercado, o preço de uma ação da Kepler está custando R$ 11,96, pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 9,41%, preço-lucro dela está negociando 6,94%, preço-lucro ali, bem a grosso modo, é o capital que você vai reaver em anos, né? Então em 6 anos, quase 7 anos, a gente
vai reaver o capital investido ali em forma de proventos e rentabilidade. Um ROI absurdo de 46,85%. Está negociando também um preço sobre o seu valor patrimonial de 3,25%. Margem líquida expressiva de quase 20%. E olha que interessante, é uma empresa que não possui dívidas. A dívida líquida pelo EBITDA, né? Lucro antes dos impostos, taxas, juros, depreciação, amortização, menos 25%. É uma empresa bastante saudável no nosso mercado. A margem líquida de 19,31% quer dizer que a cada R$100 de produtos que ela vende, sobra ali praticamente quase R$20 para investir na empresa e distribuir para nós, acionistas, tá bom? E interessante que ela vem crescendo a sua distribuição de dividendos com o passar dos anos. É claro que de 2021 para 2022 esse crescimento foi absurdo, porque ano passado foi o maior desempenho histórico da toda a existência da Kepler Weber, foi da safra do ano passado. Então, pode ser que os valores hoje, se você for analisar o RI, os resultados da empresa desse trimestre, os resultados caíram bastante. Por quê? Não porque a empresa foi ruim, mas porque os resultados do ano passado, em comparação, foram estratosféricos, certo? Então, a gente observa que ela tem uma receita líquida crescente também, ela vai crescendo com o passar do tempo, o lucro tende a acompanhar um pouquinho dessa receita também, que aí mostra que é uma empresa também bastante saudável. Agora, me diga aqui nos comentários, você investiria na Kepler Weber? Eu confesso que eu fiquei tentado em investir um pouquinho nessa empresa, que eu acho bem interessante, aproveitando esse cenário macroeconômico. E não mais do que isso, a gente tem também agora o BTAL11, que é, né, o famoso BTAL11 da BTG Pactual, que é um fundo imobiliário que investe no agronegócio. Eu ouso dizer que ele poderia ser chamado de um Fiagro, por exemplo, né? A gente observa que a composição da carteira desse fundo imobiliário que investe nessa logística de armazenamento de grãos está ali concentrado na receita, maior parte nos imóveis. Então, uma grande parte do que ela recebe está em imóveis, ela também tem alguns CRIs, ela ganha um pouquinho em renda fixa, a gente vai ver isso mais para frente. Então, é uma empresa bastante sólida e interessante para a gente poder analisar nesse cenário macroeconômico. A exposição do tipo de ativo que ela vem diversificando a carteira, que ela tem 69% do seu patrimônio líquido em imóveis, 29% em CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, que são as dívidas que a empresa empresta, que a empresa toma também ali, similares aos fundos aí de papel que a gente vê negociando bastante. Então ela tem essa diversificação, tem um pouquinho de renda fixa também e tem outros ativos aí na carteira. Lá no comentário do gestor também destaca que foram produzidos 305 milhões de toneladas em 2023, 16% mais do que o ano passado. Imagina, ano passado produziu-se muito e não tem onde estocar. Para você ter uma ideia, existe soja desde janeiro acumulado até agora, precisando extravasar e não tem onde colocar a nova safra. Imagina esse cenário onde essas empresas conseguem produzir mais silos, produzir uma logística mais diferenciada para escoar mais esse material e a gente poder rentabilizar em cima disso. Muito interessante. Todo investidor ele deve analisar o mercado e ver as oportunidades. Os grandes investimentos eles estão nas empresas que são sólidas, mas também um pedacinho da nossa carteira nas grandes oportunidades aí do mercado. Como que esse fundo imobiliário ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro através das suas receitas imobiliárias. A gente viu em julho de 2023 com 3,5 milhões em receitas e tem um pouquinho de receita do CRIs também. Ele tem um pouco de renda fixa, tem um ganho de capital dos manejos de ativos que ele faz entre os CRIs, que dá pra gente uma distribuição aí de dividendos interessante de 73 centavos e mantendo esse patamar. Aqui embaixo você tá vendo a distribuição, conforme o patrimônio líquido também acompanhou um pouco ali, a gente tem a distribuição de dividendos em maior parte pelos imóveis, depois a gente tem um pouco dos CRIs, depois a gente tem ganhos, né, de capital do giro de ativos dos CRIs, que nos dá ali um valor de dividendo de cota de 73 centavos, ainda sobrando 9 centavos para os próximos meses, tá bom? A divisão do tipo de ativo também é bem interessante, olha só, ele tem armazéns graneleiros, complexo industrial de sementes, terminal de transbordo, centro de recebimento de grãos, terminal portuário, armazém de refrigeração, certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs. Ele trabalha ali com etanol, com os insumos, açúcar, ele trabalha na operação logística. O interessante é que ele tem 100% do seu contrato atípico. Isso dá uma segurança melhor, que se caso o locatário quiser sair desse imóvel, ele tem que pagar uma multa absurda. E olha só, a divisão do fundo imobiliário
dos ativos estão exatamente na faixa do nosso país, onde há a maior necessidade de produção, tanto dos cílios quanto da parte logística de manutenção ali do giro desses grãos. E a gente conhece mais desses ativos aqui que eu vou colocar na tela para a gente. Ele tem aí 11 ativos, então ele tem complexo de sementes, ele tem com contratos longos de 10 anos, ele tem também um terminal com 15 anos, tem um centro de recebimento também num prazo de 10 anos, ele tem um terminal portuário em Vila Velha, ele tem um CRI também ali de PCA mais 9 por duração de 10 anos. Observa, a gente tem fundos muito saudáveis aqui, né? Tem ativos saudáveis nesse fundo imobiliário. O mais interessante desse fundo é que ele tem 0% de vacância, ao contrário dos outros fundos aí, fundos de shoppings, fundos de varejo, fundo até mesmo de logística que tem uma certa vacância, ou de laje corporativa. Esse fundo já tem. O que me fez olhar com bons olhos o Beta 11, que foi a vacância 0, né? Me conta uma coisa aqui, você já recebe dividendos do Beta 11, você investe ele há quanto tempo? Diga aqui nos comentários, quem sabe ali eu já não fico inspirado também a investir nesse fundo imobiliário, certo? E para você saber mais sobre fundos imobiliários, ou melhor, fundos de investimentos do agronegócio, vou deixar um card aqui em cima também, tá? Vou deixar também uma playlist sobre análises de fundos imobiliários, que é uma área que eu gosto bastante também, para poder conversar com vocês. E para a gente investir no Beta 11, quanto que ficaria? O preço da cota hoje está com R$ 87,52 para ele te pagar um dividendo de 73 centavos. Isso dá um dividend yield de 11,04, está negociando com desconto, 12%, 16% de desconto com PVP sobre 0,84. Como eu disse, 0% de vacância, 885 mil, que é a liquidez diária que ele é negociado, e ele tem 45 mil cotistas também. Então, como que a gente vai investir, como que a gente pode investir em toda a cadeia logística pós-colheita, que é o pós-colheita, né, específico, armazenamento de grãos e a parte de logística. A gente pode negociar ações da Kepler que estão a 11,96 e o Beta 11 a 87,52. Você sendo sócio, né, sócio e cotista dessas duas empresas, né, dessa empresa e deste fundo imobiliário, melhor dizendo, você vai investir menos de R$100. Então, a ideia do intuito de trazer para o canal são investimentos de baixo custo, onde você consegue diversificar a sua carteira amplamente aí em todos os processos do Brasil, sejam bancos, seja seguros, né? Eu tenho vários vídeos sobre isso, vou deixar outro card aqui em cima, investindo em empresas diferentes, e aqui é desse vídeo específico que é interessante a gente aproveitar esse momento do agronegócio com essa necessidade e investir nessas empresas, claro que com responsabilidade. O intuito do vídeo é apenas ali educar, te mostrar que existem outras possibilidades e você age conforme ali os seus próprios estudos também. Então, com menos de R$100, a gente já vira investidor dessas duas empresas, dessa cadeia, a gente começa a colher esses frutos, literalmente, no futuro, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se ele te inspirou a investir, ou se ele abriu seus olhos para uma nova oportunidade, peço para deixa o seu like aqui, que é importante para mim, se inscreva no canal, tem vídeo 3 vezes na semana, ative o sininho para receber a notificação desses vídeos que vão chegar para você, deixa aqui no comentário, você investiria nessas duas empresas para fazer parte do agronegócio? Eu te vejo quando? No próximo vídeo.